Boa noite, pessoal, tudo bem? Esperando aqui o nosso convidado, Sandro Pinho, para falar sobre dor lombar. Então vamos preparando as perguntas aí, o pessoal, os pacientes da Biofísio, os fisioterapeutas que acompanham também, nossos amigos, colegas. E esse projeto das lives é justamente para a gente bater um papo descontraído aí, tirar algumas dúvidas. Torcendo o Pinho entrar aqui. Ele deve estar na live do Sandy Júnior, por isso que ele não deve ter entrado ainda. Mas é isso aí, a gente vai falar hoje sobre uma patologia aí, uma disfunção, né, que gera muita dúvida e bastante numerosa, né, dor lombar aí. E o Sandro bastante tempo a gente já trabalha junto, né, desde 2011 mais ou menos, e ele vem estudando muito essa área, né, de dor lombar, de dor crônica. Então é um cara que é muito qualificado, né, para falar desses assuntos e trabalha com osteopatia, terapia manual, né? Então dá aula, né, nessa área também, área de ortopedia. Então é um cara muito qualificado. Ele não está conseguindo entrar aí. Cadê você, Sandro? Pode sair da live do Sandy Júnior aí. Estão me escutando bem, pessoal? Eu não. Dá um ok aí, tá legal. A Cris entrando. Cris lá do Pilates da Biofísio. Thaís, dá uma mãozinha pro Sandro aí entrar na live. Priscila também, fisioterapeuta lá da Biofísio. Também a gente já está escalada para fazer uma live, né? Priscila de postura. Carol entrando. Ah, agora o Sandro entrou aqui. O Sandro já vai entrar aí. O pessoal tá entrando. A Leila. Aí, agora Aí. foi. Deu certo? Eu Agora falei pro foi. pessoal que você tava na live do Sandy Júnior, por isso você não tava entrando. Não, aqui em casa foi Raça Negra, mas depois que eu vi o da Raça Negra, eu tô até sem vergonha pra entrar, tô tranquilo. Por quê? Foi legal o show ou não? Foi legal pra caramba, foi engraçado, né? Ah, tá. Gabriel aí na área também. Marcos. Então, já falei um pouquinho, Sandro, de você, que a gente já trabalha junto e que você gosta muito dessa área de dor crônica, dor lombar, coluna de uma forma geral, né? Sim. E hoje a ideia é um papo bem descontraído mesmo para os nossos pacientes, nossos amigos, colegas fisioterapeutas, né? Juliano também na área aí. E falar um pouco desse assunto, né? Que acho que uma das queixas que mais recebemos lá na clínica é dor lombar, dor na coluna de uma forma geral, né? Acho que numa escala está em primeiro lugar, né? Depois acho que se vem o joelho, entre outros, né? Aí, ó, Juliano, baiano não entra. Estreia na live. É, Juliano, hein? Juliano Então, resgatou a gente aí nessa. Bruno, essa relação da maior representação da maior representação das queixas que a gente tem aí na clínica, na verdade, tá ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá legal. Na verdade, isso daí só representa uma epidemiologia que é uma epidemiologia natural, uma epidemiologia do mundo, né? Hoje a dor lombar é o elemento mais incapacitante do planeta. Na verdade, desde os anos 90, a dor lombar tem sido trazida aí pela Burden Disease como o elemento mais incapacitante que acompanha o ser humano no mundo, né? Tem gastos aí com saúde pública que são extraordinários. Assim, os Estados Unidos gastam 90 bi, né? Bi com B de bola, por ano
né, só com dor lombar, fora os prejuízos que ela traz em relação ao uso de medicação. Nos Estados Unidos é muito comum o uso de opioide. Enfim, são estratégias que as pessoas vão buscando baseadas em uma solução fácil e acaba sendo uma coisa bem prejudicial, tem vários fatores aí. Mas sim, epidemiologicamente é uma das, vou falar assim, doenças, né, e disfunções, né, lombalgia aí como uma doença, né, diagnosticada por médicos, e as disfunções de cunho da região lombar, né, as dores que se manifestam na lombar como de alta incidência, né? Na verdade, o que a literatura traz é que 80% das pessoas vão ter dor lombar entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, né? Aí você pode falar, pô, mas todo mundo tem dor lombar e todo mundo vai ter que fazer fisioterapia por isso? Não, mas existe uma parcela das pessoas que acabam evoluindo com um grau maior de dor, um grau de incapacidade, e algumas têm um leve desconforto, mas para a epidemiologia, tudo é dor lombar, né? Assim, teve a queixa que a dor é ali, classificou como dor lombar. Se é média, se é grave, se é leve, se vai passar em 6 semanas, se vai durar 1 ano, aí já é outra questão, tá? Pessoal, pode ficar à vontade, quem quiser mandar pergunta, tá? A gente vai fazer, como a live é bem descontraída, é bem tranquila, a gente vai se moldar nas respostas e questões abordadas dentro desse tema de acordo com a demanda. Então, quem quiser mandar pergunta, fica bem à vontade, tá? Sandro, você falou uma coisa interessante, e eu acho que é uma das dúvidas aí principalmente dos pacientes, né, em relação à dor e à gravidade, né, se é uma lesão mais grave ou não. Então, por exemplo, a pessoa trava em casa, tem uma dor bem incapacitante, né, não consegue ficar com o corpo ereto, tem dificuldade de andar. Esse tipo, assim, quanto mais a pessoa tem dor, né, é mais grave ou não tem essa relação? Não, essa relação, apesar de ser de um senso comum, né, que é assim, quanto mais dor tiver, pior. Mas dor não tem a menor relação com parâmetro de lesão. Então, a dor por si só, ela não mensura a dimensão da lesão. Então, assim, o grau de lesão não é proporcionalmente, não acompanha proporcionalmente a dor. Então, a pessoa pode ter nenhuma lesão, por exemplo, não tem protusões discais, não tem rupturas ligamentares, não tem contraturas musculares e ter dor na lombar, né? E ela pode ter alterações radiológicas, né, em ressonância nuclear magnética, em raio-x, em ultrassom, que são expressivas, e ainda assim ela referir uma dor pequena ou nenhuma, né? Isso daí É interessante também bastante bem comum esse quadro, assim, de uma pessoa que tem... eu vou citar para você, 75% das pessoas têm protusões discais, hérnias discais, sendo assintomáticas. Ou seja, né, o fato de ter, e a gente pode ter gente aí na live que pode afirmar isso daí, eu fiz uma ressonância e eu descobri que eu tinha uma hérnia discal em L4, L5, L5, S1. Ok, isso é natural, até porque esses dois elementos, né, esses dois níveis medulares, né, eles compõem um volume de quase 50% do volume da lombar, então, e de movimento, porque é uma zona de transição entre o sacro e a lombar. Então, é comum ter muito movimento, é comum ter degeneração, é comum ter redução de espaço discal, é natural. Por isso que toda vez que a gente busca diagnósticos patoanatômicos, a gente tem muita dificuldade de tratar o paciente baseado nisso. Traduzindo, toda vez que você pensa em tratar baseado em imagem, é como se você estivesse jogando na loteria. Não tem relação direta. O número de falsos positivos e a falta de correlação entre imagem e sintoma clínico, entre imagem e o quadro clínico do paciente, é altíssimo. Não tem correlação nenhuma. Não tem correlação. A falta de correlação é alta. Em contrapartida, quando você busca
ter os sintomas e o exame físico e histórico do paciente e você busca tratar o paciente baseado nisto, né, no que você vê, no que ele apresenta, de como ele se manifesta, quais são os movimentos que ele exibe preferência, o que alivia seus sintomas, o que agrava seus sintomas, você tem um índice de sucesso muito grande, né? Por isso que a fisioterapia se destaca nessa área, porque nós não buscamos imagens, nós buscamos o quadro clínico do paciente, né? Uhum. Você falou bastante das imagens, né? E o pessoal fica com aquela questão: poxa, será que eu tenho uma protusão discal ou até uma hérnia de disco que eu preciso fazer cirurgia, né? E se pode melhorar, né? Eu lembro que tem um artigo que fala da reabsorção, que após ali 6 meses a um ano, você tem vamos dizer assim, uma evolução, né, na melhora do disco ali. Em relação a isso, em cirurgia, qual que seria o critério, né, de avaliação? Assim, é claro que tem a posição do médico também e o fisioterapeuta, mas qual que é o sinal, vamos dizer assim, mais claro ali, se a pessoa precisa realmente fazer uma cirurgia ou se ela pode buscar um tratamento conservador Olha nesse só, sentido? quanto a isso, a gente tem muitas questões que são importantes, tá? O primeiro é buscar um profissional capacitado que possa fazer esse filtro, que possa fazer essa seleção de acordo com seus sintomas, né? Que possa dar esse diagnóstico de, por exemplo, a bandeira vermelha. O que é uma bandeira vermelha? A bandeira vermelha é um sinal que aparece onde você se vê obrigado a encaminhar aquele paciente para um cuidado médico especializado. Então, por exemplo, se um paciente chega no consultório apresentando um sinal de parestesia grave, se ele chega com um grau de perda de força grave, né? Se ele apresenta uma anestesia em cela, se ele apresenta uma fratura, né? Se ele acabou de vir de um acidente de carro, esse paciente ele tem que ser encaminhado para o médico, tá? Imediatamente. Levando em consideração que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Então, sentir uma dor lombar, pode sim ir ao fisioterapeuta, que ele vai ser capaz de fazer essa triagem, tá? De qual o melhor tratamento para você naquele sentido, tá? Quanto às cirurgias, o que acontece? Desde 1992, a gente já tem revisão sistemática, meta-análise, trazendo que a cirurgia não traz nenhum benefício em relação ao tratamento conservador para casos de dor lombar, tá? Sandro, isso quer dizer que cirurgia não presta? Não, não quer dizer que cirurgia não presta. Quer dizer que cerca de 92% dos casos não é necessário procedimento cirúrgico e que você tem cerca de 5% dos casos onde tem um acometimento neural, onde tem fraturas, onde você tem grandes parâmetros aí envolvidos que vai precisar de cirurgia, mas esses casos são mínimos, tá? É muito difícil de chegar no nosso consultório um caso onde seja necessário procedimento cirúrgico. E caso exista, caso apareça, nós somos totalmente capacitados de fazer essa triagem e encaminhar esse paciente para os cuidados necessários, tá? Quanto à hernia discal e à reabsorção, o que a literatura traz é que quanto maior a hérnia, maior a reabsorção. Então, se a pessoa está ali pensando, puxa, minha hérnia é maior que a sua, pô, que bom, é sinal que ela vai ter um maior índice de reabsorção que a do outro, tá? E ainda assim, o forame medular, né, que é aquele onde fica a medula, aquele canal formado pelas vértebras, ele é amplo, de acordo com o tamanho da medula, tá? Pode não ser amplo, pode não ter metros, mas para aquelas estruturas, ele tem um diâmetro satisfatório, que pode ter a protusão e ainda assim a medula vai estar resguardada, tá? É o mais comum, na verdade, ela não ser afetada. Em alguns poucos casos, nós temos aí uma migração desse conteúdo discal para forame de conjugação, que é onde sai a raiz, e a raiz pode ser comprimida. Mas isso é de fácil mesmo, identificação, e é uma coisa que fica bem na cara mesmo. Quando chega no consultório, a gente já sabe, já pode encaminhar esse paciente para os cuidados necessários.
Legal. Sam, tem uma pergunta aqui do Ander. Ciclismo piora a dor lombar? Não, nenhum esporte piora do lombar, tá? A questão é justamente essa. Quanto ao ciclismo, o que a gente vê? O ciclismo, ele não é um esporte natural, tá? Então, se vê necessário um adicional ao ciclismo, tá? Às vezes o ciclista fica chateado quando a gente fala que não é natural, mas não é natural, porque você depende de um elemento, um acessório que é a bicicleta. Então, nesse caso, procurar aí pessoal que oferece o serviço aí na cidade, tem pessoas muito competentes aí na cidade, os grupos de ciclismo cresceram bastante aqui em Campo Grande, né? Pessoas que possam oferecer um sistema de bike fit, né? Para que possa adequar a bicicleta aos padrões ergonômicos que o seu corpo necessita. E, conjunto a isso, é muito interessante uma avaliação funcional, onde nós podemos identificar questões de instabilidade de quadril, que afetam muito os ciclistas. A instabilidade de pé, nem tanto, porque o pé é preso pelo clipe. Então, no Bike Fit, ele vai poder determinar qual o posicionamento ideal do clipe, tá? Para fixar o pé. Diferente do corredor, que tem variações aí em relação a tornozelo e pé, né? Que devem ser treinados. O ciclista, ele não tem tantas variações assim, porque o pé fica preso no clipe. Então, o que nos resta, as relações de quadril, tá? E o quadril tem que estar um quadril forte para poder estabilizar o movimento, para a gente não ter micro movimentos ou movimentos muito aberrantes até mesmo, né? Muita gente pedalando aí com o joelho totalmente para dentro, o joelho instável, o joelho fica bambeando, enquanto a gente fica tendo várias alterações mecânicas aí. Ah, Sandro, mas eu fazer isso 1 ou 2 vezes não tem problema. Pois é, mas você pedalar durante 3 horas, né, nesse mecanismo, isso daí pode ser altamente prejudicial, tá? Quanto ao quadril, também afeta a lombar, tá? O quadril está diretamente relacionado ali, ele é uma articulação adjacente à lombar, então ele está ali relacionado. A lombar vai ter mais relacionado diretamente ali na bicicleta a posição de canote, banco e principalmente a relação da mesa, tá? Então, muitas vezes a pessoa não tem uma mobilidade de quadril suficiente, tem encurtamento de iscos tibiais, e aí ele vai acabar usando muito de flexão lombar. Isso daí pode gerar estresse nos ligamentos, músculos e até mesmo pressões interdiscais. E ele também, muitas vezes, não tem uma boa mobilidade de coluna torácica, que é a coluna acima, né, o conjunto de vértebras acima da lombar, e isso daí pode prejudicar ele também, tá? Inclusive para cervical, tá? Não é o tema do momento, mas principalmente cervical, tá? Quem tem bloqueio torácico sente dor cervical, muito provavelmente, tá? Se sentir dor cervical pedalando, provavelmente está na torácica o problema, porque a torácica em flexão mantida, você tem que aumentar muito os ângulos de extensão da cervical, tá? Só um adendo aí. Legal. Acho que eu vi uma pergunta aqui bem interessante. Eu já vou fazer também uma pergunta para você. A Mai Carolina perguntou se é importante fazer exame com ressonância magnética. E complementando, né? A gente vê muitos casos, às vezes, de outros profissionais, né? Não só fisioterapeutas, mas profissionais de educação física, às vezes passando um trabalho de fortalecimento, porque eu li um artigo. Mas a gente sabe que, a gente já até falou sobre isso, né? Que existe 5% ali dos casos de dor lombar que pode ser algo ali que não é uma coisa simples, né? Que exige, às vezes, um tratamento médico, algo assim. Essa triagem aí, o que a gente precisa levar em consideração para fazer ou não a ressonância magnética? Tá. Primeiro, com relação à ressonância magnética, assim, a gente tem artigo datando de década de 80, tá? Mostrando que quanto mais evolui a forma de diagnóstico em relação à tecnologia, mais doente você tem, tá? E não é somente pelo diagnóstico, é porque isso tende a deixar a pessoa doente. Porque a dor lombar é um fator biopsicossocial, ela demanda de fatores biopsicossociais, ela é multidimensional. Então, a demanda de fatores biológicos, músculo, ligamento, tendão, disco, osso, mas ela demanda, principalmente quando nos referimos a questões de cronificação, questões que não melhoram por si só, questões que duram mais de 12 semanas, nós estamos referindo aí a caráter psicossocial. O que é isso? Quando a pessoa vê aquela imagem e quando alguém determina através
de algum enunciado negativo, que ela tem um problema, que ela tem uma doença, que ela é incapaz, aquilo ali, vindo de uma pessoa de alto grau de informação, de uma pessoa referência para ela tem aquilo ali como verdade. E isso é um dos principais fatores de cronificação e não melhora do paciente, tá? O número alto que nós temos hoje de indicação de ressonância nuclear magnética primeiro, um dos fatores que o seu plano de saúde é caro, tá? Porque as pessoas chegam na consulta e já são encaminhadas a um exame de ressonância, sem antes passar por uma avaliação clínica que determinaria com facilidade que aquilo ali não tem uma necessidade e ele não seria encaminhado. Isso daí seria retirado do custo do plano e em cadeia você teria um plano de saúde mais barato, tá? Para começar, esse fator. Depois, o alto nível de pedidos também faz com que pessoas fiquem mais doentes, porque aquilo ali traz a mensagem de que existe algo grave, existe algo que é difícil de diagnosticar. E se a pessoa não melhora, mesmo tendo aquela relação de imagem, então isso quer dizer que nem o exame consegue identificar, ou seja, é pior ainda, né? Então, sabendo que 94% dos casos de dor lombar são caracterizados, são classificados como inespecíficos, ou seja, o que eu quero dizer com inespecífico? Uma dor inespecífica é uma dor onde o fator nociceptivo, o fator que alarma o meu cérebro, o fator que gera a dor, ele é impossível de ser diagnosticado por via de tecido. Eu não tenho como afirmar qual tecido que gera dor. O que é o tecido? Ligamento, músculo, osso, disco, tendão. É impossível se determinar. Por quê? Pensa que o seu cérebro é uma fonte de energia, tá? Lá na parede. E você tem uma extensão com aquele monte de plug de tomada. E aí você coloca TV, o home theater, o computador, o celular, tudo para carregar ali. E começa a dar um curto na extensão. Não tem como você saber qual que é o aparelho que está dando curto. E a extensão é o nível medular. Não tem como saber. Existe uma sopa inflamatória, em geral, naquela região, e você quer determinar por uma imagem, sendo que 80% das pessoas apresentam a mesma imagem sem sentir sintoma nenhum. Então, é incoerente, é irracional, tá? Fugir? Qual que é? Não, é isso aí. Algum detalhe mais? Acho que você falou só acho que as bandeiras vermelhas, né, que a gente até falou esses dias, Tá, então, né? na triagem, o que a gente vai ver? O paciente chega no consultório, primeira coisa, vamos excluir a bandeira vermelha, porque nós não podemos deixar o nosso paciente em risco. Nós temos que zelar pela saúde dele ao máximo. Então, seu José chega, seu José é aleatório, tá? Não existe seu José. Seu José chega no consultório. Seu José, o senhor teve febre nos últimos dias? Não, não tive febre. Descartei infecção. Seu José, o senhor teve um quadro de câncer nos últimos 2 anos? Ou apresenta perda de peso sem qualquer explicação? Não, não perdi peso nos últimos meses. Não tenho familiar que tem histórico de câncer recente. E também não apresentei, muito menos apresentei câncer. A dor do senhor tem alguma coisa que melhora? Alguma posição? Não, não tem nenhuma dor que não. Muito comum. Senhor José, alteração de urina? Não, não tive. Teve mudança de coloração, saiu alaranjada, traços vermelhos na urina? Não, não tive, tá? O senhor teve perda de controle de esfíncter, ou seja, perdeu urina, perdeu conteúdo fecal? Não, não perdi. Ok, a relação de esfíncter está controlada, então não precisa se preocupar quanto a isso. Então, esses são alguns padrões. Teve acidente, né? Caiu da escada, teve acidente de carro. Pô, não teve nada disso. Né? Ok, esse paciente está livre quanto a uma bandeira vermelha nítida. A partir daí, nós colheremos o histórico, avaliaremos se existe algum fator psicossocial envolvido nisso. Existem questionários para isso que a gente aplica, tá? Para identificar cinesiofobia, que é medo de movimento, para identificar se tem um fator psicossocial, tá? Se ele tem medo, se ele tem uma relação falsa em relação a meu trabalho me prejudica,
minha família acha que eu sou incapaz, algumas coisas nesse sentido, tá? Qual a ideia que ele tem sobre dor lombar, se ele está ali iludido com relação a isso. Verificou isso, vamos para o exame físico, tá? Verificar força. Fica na ponta do pé, agacha, tem força de quadríceps, tríceps sural, isquiotibiais, glúteo, tá? Verificar força. Verificar reflexos, tanto miotendíneos, né? Que nem aquele que todo mundo vê no cinema, em filmes, que bate o martelo no joelho. Aquele é um reflexo miotendíneo, muito importante para verificar nesses casos, tá? Então, tanto miotendíneo de tendão patelar, tá? Quanto de aquileu. E Babinski, que é um reflexo medular. Tem que verificar também, para ver se não está tendo nenhuma compressão medular. Tá? Verificou isso, sensibilidade, avalia a sensibilidade do paciente. Não tem nenhum critério desse, não está identificando falta de sensibilidade, não está identificando hiporreflexia ou hiperreflexia, está com força preservada, prognóstico maravilhoso. Avaliar agora qual que vai ser a ferramenta que a gente vai usar para esse paciente. Aí entra outros critérios avaliativos para a gente determinar se a gente vai entrar mais com terapia manual, se a gente vai entrar com eletrotermofototerapia, tá? Que é o quê? A manta, laser, TNS, todos os instrumentos que a fisioterapia tem. Se a gente já vai entrar direto com o exercício, se a gente vai usar um elemento de preferência direcional. Então, é uma caixa de ferramentas enormes que vai variar de acordo com o diagnóstico funcional que nós dermos, livres de qualquer dano que o paciente possa estar sofrendo, tá? Que não seja de nossa competência. Então, é de nossa competência, diagnosticou isso, vai para o diagnóstico, traça a conduta, estima o período de tratamento, esclarece isso para ele, faz com que ele tenha entendimento para que ele seja o protagonista do tratamento dele, que o paciente é sempre o protagonista do tratamento dele, avalia, verifica as preferências dele, tá? Os valores que ele tem, se ele concorda com tudo aquilo que você está afirmando, se ele concorda com a sua conduta, se ele tem dúvidas, traz ele para o tratamento, tá? Traz ele para ele fazer parte. E aí a gente toca o tratamento, sempre com muito sucesso, porque você estava falando, agora eu lembrei, detalhe que você falou importante, quer fortalecer, porque tudo na vida é fortalecer, né? Meu joelho dói, fortalece. Meu tornozelo dói, fortalece. A cervical dói, fortalece. O ombro dói, fortalece. A longa fortalece. Pô, então fecha o consultório, bicho, porque espalha anilha e barra na cidade e manda o povo sair fazendo. Então, não é essa a questão. Fortalecer é legal para o paciente que falta força. Entendeu? Então, assim, se falta força para aquele paciente, se na sua avaliação você verificou que ele tem uma disfunção com perda de força, você entra com fortalecimento. Mas pouquíssimos são os pacientes que necessitam de fortalecimento. Principalmente aquela falsa ilusão que se tem. Fortalece abdômen e eretores espinhais, que são os músculos aqui que ficam por cima da coluna. Tá? Se tem a ilusão que todos os pacientes têm que fortalecer abdômen e eretores espinhais. E isso é uma coisa que foi espalhada e que não é verdade. Tá? Através dessa avaliação minuciosa, que a gente tem a capacidade de determinar se ele precisa de maior mobilidade, se ele precisa de uma mobilização neural, se ele precisa de fortalecimento, se ele precisa de acondicionamento, se ele precisa de estratégias de coping, se ele precisa de estratégias de modulação de dor, se ele precisa de estratégias de educação em dor, tá? A gente vai poder ofertar dentro da nossa caixa de ferramentas de acordo com a avaliação. Uma avaliação pobre, uma avaliação ineficaz é um tratamento ineficaz. Então, tratamentos homogêneos têm total chance de fracasso, tá? Isso se dá muito quando as pessoas falam assim, quando eu tenho dor, eu vou em fulano, porque ele faz aquela técnica e melhora. Esse daí é o componente do santo ou do diabo, tá? O que que é? Tem um cara que ele só faz uma técnica. Ele não avalia, o cara deita na máquina e ele manda ver. O que que acontece? Existe uma parcela dos pacientes
que compõem aquele quadro determinado. Virou um santo, tirou com a mão, tá? Mas existe uma parcela, os outros 75%, os outros 80%, puxa, fiquei com mais dor, puxa, piorei, puxa, tive que ir para o hospital, tá? Aí nesse caso é o diabo. Esse cara foi ineficaz e pode ter até cometido iatrogenia, tá? O que é iatrogenia? É quando o terapeuta prejudica o paciente. E isso é sempre vindo de uma avaliação ruim. Tá? Legal. Tem uns pacientes seu aqui, o Bruno Tawil, falando aí bem do seu trabalho. Oh, obrigado, Bruno. O Bruno foi prejudicado pelo coronavírus. Ele estava indo super bem no tratamento dele, e aí a gente teve que parar um tempo. Ele mora com a avó e tudo, e aí ele teve que parar e realmente teve uma regressão aí, como ele falou, né? Acabou sendo um pouquinho prejudicado, mas nós estamos retomando o tratamento dele aí, que estava sendo super eficaz, né? Legal. E, Sandro, puxando esse gancho do coronavírus aí, né, que todo mundo está mais em casa, mais em repouso. Então todo mundo está sem dor lombar, né? Porque está em repouso. Então o repouso é recomendado? O repouso, em raríssimos casos, em quadros absurdamente agudos, a gente pode recomendar um repouso aí de 24 a 48 horas, mas é muito raro. O comum é atividade mesmo. Inclusive, para prevenção, principalmente, nós temos aí vários estudos trazendo que exercício é uma das melhores formas de prevenção de dor lombar, que pilates 2 vezes por semana evita dor lombar, que caminhadas de 1h30 semanal, né? Então a pessoa pode particionar em 3 caminhadas de 30 minutos, previne dor lombar. Veja bem, quando eu falo previne, eu não estou falando exime, né? Eu não estou falando anula a probabilidade. Eu só estou falando que a pessoa se expõe menos ao risco, tá? Então, às vezes é muito confuso isso para algumas pessoas, porque elas esperam que seja uma fórmula que os redome, né, em torno das probabilidades, né? E não existe como prevenir. Estava até com o Mark Hancock num simpósio há 2 anos atrás. Ele é um australiano, doutor e só pesquisa dor lombar. E a palestra dele era sobre prevenção secundária em dor lombar. O que é a prevenção secundária? Prevenção secundária é todo instrumento de prevenção que seja após um primeiro episódio. Então ele avaliou um crossfitter. Eu ia falar crossfiteiro, é feio, né? Crossfitter. Então ele avaliou um crossfitter e o cara era uma máquina, o cara era um profissional. E assim, para os que não conhecem CrossFit, o CrossFit ele trabalha diversas características físicas, né? Mobilidade, força, agilidade, mudança de direção, explosão. Então é um esporte muito completo. Então quando você pega um atleta de CrossFit, e eu estou falando de um atleta profissional, né? Os amadores podem apresentar porque não tem a mesma dedicação, muitas vezes, não tem tempo hábil para fazer todos os rituais e preparações que um atleta que vive em função daquilo. Então, quando a gente pega um atleta profissional de CrossFit, você vai avaliar o cara e você vai... Não tem o que fazer com esse cara. Porque ele é móvel, ele é forte, ele é ágil, ele tem técnica. O que eu faço com esse cara? Eu trato ele daquele episódio, modulo a dor dele, tá? Estou supondo aqui que não acho nenhuma fratura, tá? Que não acho nenhuma bandeira vermelha. Isso é uma tendência. E eu libero ele. E eu vou falar o que para ele? Ó, fica tranquilo. A melhor prevenção que eu vou dar para ele nesse momento é a seguinte: fica tranquilo, porque você teve um episódio do lombar como você tem episódio de dor de cabeça. Você já pensou se toda vez que a gente tivesse uma dor de cabeça, a gente fosse fazer uma ressonância para ver se não tem um tumor, para ver se o cérebro não está se desfazendo? E a gente não faz isso. A gente simplesmente toma um analgésicozinho, passou, beleza. E ninguém se desespera quanto a isso, né? Tá bom, são algumas estruturas diferentes, tem algumas implicações diferentes, mas em muitos casos são similares, tá? São simplesmente episódios dolorosos.
e a pessoa não precisa se desesperar por aquilo, tá? Legal. Sandra, em relação ao tratamento aí, exercício, né? Eu vejo muitas pessoas perguntando, mas qual exercício? Eu fiz um leg press, ou eu fiz um exercício na academia, aquilo me gerou minha dor, ou me travou. Então, assim, existe exercício contraindicado ou não existe? O que você tem a falar a respeito disso? Olha, assim, a literatura não traz nenhum, não existe exercício contraindicado, tá? Estou falando de acordo com a literatura, não existe exercício no planeta Terra que seja contraindicado em relação à dor lombar, tá? Então, muita gente cita aí CrossFit. Ah, porque CrossFit levanta peso e tal. Mas levanta com técnica, entendeu? Levanta com preparo. Você tem controle de carga. Agora, fui fazer CrossFit, tive dor na coluna, tive um problema sério. Como é que estava a carga? Ah, eu me excedi. Eu quis dobrar a carga. Ah, eu estava fazendo um overhead e pensei nas contas e distraí. Deu um mau jeito. Entendeu? Então, nessa relação. Com relação ao leg press, é só você ir numa academia e você olhar para as pessoas fazendo leg press. O quadril sobe, não tem mobilidade de quadril, não tem mobilidade de tornozelo, o joelho entra em valgo dinâmico, né? Você tem valgismo, não estabiliza o quadril na cadeira, entendeu? Faz de forma totalmente aleatória. Você tem gente fazendo leg press olhando no celular. Então, não tem como você querer. É que nem você dizer para mim que dirigir é perigoso. Se você dirigir digitando no celular ou olhando, vagando na rua, é lógico, você vai bater o carro, você vai se prejudicar, tá? Mas, assim, fazendo exercício bem orientado. Então, por exemplo, vamos pegar situações aí na clínica. Você falou de leg press. A gente tem leg press aí na clínica. O paciente, o aluno do wellness, que está sendo orientado pelo Iago, pelo Paulo, pela Carla, ele está assegurado que ele tem as mobilidades dele preservadas, que ele tem um movimento controlado, que ele tem um movimento bem orientado, que ele tem um movimento respeitando os limites que ele tem em relação à carga. Então, o nosso índice de sucesso em prevenção de dor lombar no wellness é altíssimo, tá? O paciente pode apresentar dor lombar? Pode. Ele pode escorregar da escada da casa dele, ele pode escovar o dente e travar da lombar, ele pode ir lavar o cabelo no tanque, ele pode amarrar o tênis. São alguns episódios que os pacientes citam pra gente que acaba tendo um quadro de agudização. Mas com certeza, quando ele tem esse quadro, se ele é bem orientado, ele já entende que não necessariamente é uma coisa grave e isso o tranquiliza. Uhum. Aí o Bruno, a Priscila acho que perguntou alguma coisa sobre cinesofobia, o Bruno está falando, eu tenho cinesofobia. Né? Então, legal que o apresentam fisioterapeuta está perguntando e o paciente está respondendo. O paciente já está respondendo, é que ele tá recebendo aulas de dor lombar, que é uma das missões do fisioterapeuta, é ensinar, realmente ensinar para o paciente o que é, porque quando você tem conhecimento sobre o que acontece com sua vida, você fica mais tranquilo, você se sente no controle da situação. E isso faz toda a diferença para o paciente, estar no controle da situação e saber o que espera, o que pode acontecer, tá? Para não haver desespero. Né? A gente está aí em quarentena. Por que muita gente está desesperada em casa? Porque muita gente está preocupada. Porque não sabe o dia de amanhã, porque cada hora, dia é uma notícia. Então, o fato de você não ter controle sobre as questões da sua vida te traz desespero. Então, um paciente em que você dá informações negativas, em que você deixa ele perdido, num limbo, é um paciente que facilmente entrará em desespero, tá? E isso é muito prejudicial, porque aumenta níveis de cortisol, aumenta a ativação de receptores NMDA, reduz serotonina. Existem vários fatores aí que vão prejudicar e ele vai sentir muita dor. Legal. Sandro, você falou do wellness, é legal a gente reforçar, né? Na clínica lá a gente tem uma abordagem, né? A gente costuma fazer essa parte aguda, às vezes esse tratamento, e quando o paciente já está apto, já começar uma atividade física orientada, igual você falou, bem assistido, né? Em que momento do tratamento, assim, é claro que varia muito de paciente para paciente, né? Mas que momento que você indica ele já
por exemplo, no wellness, que é uma atividade física orientada lá, de acordo com o objetivo, né? Então tem tenista, tem um cara que quer voltar para o CrossFit, você orienta ele começar. Olha só, Bruno, isso daí depende do perfil do paciente, tá? Nós temos pacientes em que, assim que eles apresentem dentro de uma avaliação indícios de que ele pode retomar uma atividade orientado por um fisioterapeuta, de forma a particionar a atenção com outra pessoa, de forma que ele se sinta seguro, de forma que ele sinta que ele está em domínio da situação dele, ou mesmo em vínculo com o nosso tratamento, a gente já pode encaminhar. Realmente essa situação vai ser uma situação muito particular e individual de cada paciente, principalmente em relação ao tempo de tratamento. Vou citar o exemplo de uma paciente minha. Ela chegou na cadeira de rodas com perda de força de membro esquerdo, tá? Membro inferior esquerdo. Toda a perna esquerda estava com perda de força. E era um caso bem complicado, assim, um caso com sinais e sintomas bem avançados. E a gente fez a abordagem de tratamento conservador e eu fiz uma estimativa que o tratamento dela seria um tratamento de 6 meses, porque era um caso muito extenso, realmente tinha uma perda de controle motor, de força, ela tinha sobrepeso, ela estava com 96 quilos, né? Ao fim desses 6 meses, ela estava com 80 quilos, né? Ela tinha perdido 16 quilos, ela recuperou totalmente a força dela e hoje ela é super bem orientada aí no wellness e pega mais peso que muita gente, tá? E ela é uma senhora de 70 anos. Então, é muito individual, porque todo o nosso tratamento na biofísio é tratado de forma individual. Não existe nenhum paciente que receba o mesmo tratamento que o outro. Porque tratamentos homogêneos tendem a fracassar. Tratamentos individualizados, levando em consideração características individuais, preferências, valores e quadro clínico do paciente, tendem a ter alto grau de sucesso e a gente só trabalha com alto grau de sucesso. A gente não aceita nada menos que isso. Tá? Então, tanto para o wellness quanto para o Pilates, a gente faz o encaminhamento de acordo com o quadro, preferência e valores do paciente. Valores pessoais, eu digo. Valores de eu acho legal, eu acho ruim. Né? Muitas vezes a gente vê o paciente, pô, não gosto de Pilates, cara. Não gosto, fica lá. Eu sinto que eu preciso de uma coisa mais energética, uma coisa mais que eu pule, que eu... Ok, não vai ser ele. Mas tem a pessoa que adora aquele grau de concentração maior do Pilates, aquela exigência de concentração maior, de controle corporal, de reajuste postural, aquela excelência que as meninas trabalham tão bem, tá? Lá. E tem um paciente que já quer mais levantar peso, que ele quer uma coisa mais neuromuscular, ele quer um exercício mais intenso, a gente vai encaminhar para o wellness. Né? Vai variar de cada quadro, tá? Acho que você respondeu a pergunta do Juliano em relação à estratificação de pacientes, né, que utilizamos na clínica. É o que você falou, né, Sandro? É individualizado, né? Tem paciente que vai ser mais indicado terapia manual, né? Outros mais exercício. É o que você Individualizado. Tem falou. paciente que vai apresentar um quadro de recomendação de terapia manual e geralmente esses quadros, eles tendem a evoluir mais rápido, tá? Quadros aí, por exemplo, o paciente não apresenta sintoma neural, ele apresenta perda de rotação de quadril, ele não apresenta instabilidade, a dor começou há menos de 16 dias, ele tem menos de 40 anos. Ok, ele compõe vários fatores que são indicados em terapia manual. O índice de sucesso desse paciente com terapia manual é de 100%, evidenciado pela literatura. Então, assim, não tem por que eu não fazer terapia manual com ele. Puxa, melhorou e tal, ele não teve perda de controle motor mais, ele tá ok, tá sem dor, ele tá pronto para voltar, vai pro wellness, vai pro Pilates. O que você quer ir? Qual que você prefere? Quer ir para os dois? Os dois fica ótimo, porque o Pilates trabalha muito bem a parte de mobilidade, trabalha muito bem a parte de contração, a parte de contração segmentar, tá? E o wellness trabalha muito bem a parte de sobrecarga, que é muito necessário, principalmente para pessoas com mais de 50 anos. A sobrecarga é fundamental, tá? Altas cargas são fundamentais para pessoas com mais de 50 anos, porque se previne ou ao menos reduz a evolução da sarcopenia, que é a perda de massa muscular. A pessoa após 50 anos vai ser afetada por sarcopenia, ela vai perder massa muscular de forma acelerada.
salvo conduta, ela seja exposta a treinamento neuromuscular de alta intensidade. Ou seja, tem que pegar carga para ter mineralização óssea, para ter aumento de batimento cardíaco, melhorar a questão de contração muscular, não só do coração, mas principalmente dos músculos e evitar a sarcopenia. Legal. Dr. Renato Dora na área aí, médico do esporte, Braço, ortopedista, né, da clínica. O Trabalho Bruno é muito aluno bem dele, né? também com os pacientes com dor lombar, né? Porque a especialidade do médico do esporte permite a ele ter uma visão muito ampla dos quadros. É muito interessante o trabalho. Legal. Em relação a isso, né, aproveitar, lembrei aqui agora de uma pergunta muito comum. Acho que você fez um post esses dias, eu já falei também algumas coisas em relação à corrida, né? Se eu tenho dor lombar ou tenho uma hérnia lá, tal, você já falou bastante sobre isso, né, sobre o exame de imagem. Então, assim, será que eu posso correr ou não? Eu preciso só fazer bicicleta, só posso fazer natação? Ou eu posso voltar a correr? Qual que é a sua opinião em relação Você a fala esse em tipo de meio ao paciente? tratamento, num quadro agudo, ou você Por fala numa exemplo, história? eu já ouvi muitos pacientes falando, ó, meu médico me proibiu, né, correr porque eu tenho uma produção discal, eu tenho uma hernia de disco e isso vai prejudicar meu disco, é meu Ó, para problema. mim, eu classifico isso daí como iatrogenia, tá? Eu classifico isso daí como total iatrogenia. Essa pessoa está prejudicando, a pessoa que dá uma informação dessa, está prejudicando a qualidade de vida do paciente em amplo aspecto, com fundamento zero. Tá? A fundamentação para uma afirmação dessa é nula. Tá? Não existe fundamento. Muito pelo contrário, se a questão for a relação de saúde do disco, os microimpactos da corrida, tá? Tem uma relação no disco de aumento de proteoglicanas e aumento de volume discal. Ou seja, eu vou ter um disco mais gordo, mais inchado, mais hidratado, mais saudável e firme, denso, tá? Então, a corrida ela promove esse efeito sobre os discos, além de ser um hábito muito saudável, que vai fazer bem também evitando dores, não só lombar, mas dores de várias características, porque um dos motivos de transformação de dor aguda para crônica são os fatores de qualidade de sono, que a corrida melhora a qualidade de sono, são os fatores de qualidade de neuroquímica, ou seja, da química do nosso cérebro. Então, se eu corro e eu produzo serotonina, eu produzo dopamina, eu tenho melhor controle sobre as dores, tá? Então, não existe fator. A não ser que o cara esteja com a fratura. E realmente, pô, bicho, não corre, né? Porque você tá com a fratura. Passou 3 meses? Um abraço, pode ir. Agora, quer correr? Passou pela reabilitação? Tá retornando à corrida? Procura um grupo de corrida, procura um profissional que possa te orientar, né? A gente trabalha muito bem com os grupos de corrida. Por quê? Porque a empolgação, entrando aí um pouco na sua área, porque você que trabalha mais com corrida, mas eu acho que você pode até me corrigir ou complementar isso daí. Eu acho que a empolgação é um dos maiores venenos para o corredor, né? Porque ele acaba se excedendo, fugindo ao controle do volume de corrida, e é isso que geralmente traz o prejuízo a ele. É, eu acho que você falou, né? Eu acho que é mais um mito, né? Estamos de quebrando mitos aqui, né? E acho que outro mito que o pessoal fala é a relação de postura, né? Eu tenho a postura ruim, acho que isso que prejudica a minha dor e tal. Em relação a isso, a postura, é um mito realmente ou ela tem importância para o paciente em forma geral? Ó, nenhum nem outro. Essa é uma questão polêmica, tá? É mito mesmo, eu tô jogando para Como você aí. tudo, você me jogou na fogueira. E como tudo, tem polarização, né? Aí você vai ver o cara que ele quer levantar o argumento dele e ele fala assim, ó, postura é ridículo. Postura não gera, aqui ó, tem evidência que celular não causa dor na cervical, que postura não prejudica a lombar. Tudo isso é uma questão de análise situacional, tá? Eu vou te referir, por exemplo, você vai baixar para pegar uma caneta. Precisa de postura para pegar uma caneta? Pô, não precisa de postura para pegar uma caneta. Você vai fazer um deadlift, você vai fazer um stiff.
com 80 de cada lado. Se você não colocar a postura, no mínimo você vai ter uma lesão muscular, tá? Se você não fizer uma contração, não harmonizar o movimento, não deixar ele de forma ergonômica, de acordo com as técnicas, você vai ter uma lesão, tá? Você trabalha no computador por muitas horas. Se você não tiver um ambiente ergonômico, você provavelmente vai ser acometido por dores, porque os seus receptores nociceptivos vão começar a ser estimulados de forma a te gerar sensação dolorosa, tá? Agora, se você vai estudar para fazer uma prova, você está lá na faculdade, você ficar com qualquer postura durante uma hora e meia, não vai te gerar dor, né? Então, vamos comparar aí o cara que trabalha 8 a 12 horas por dia sentado numa cadeira, de forma não ergonômica, não respeitando nenhuma ergonomia, tá? Com uma pessoa que vai passar uma hora sentado uma vez na semana. Não precisa de toda uma estrutura ergonômica para isso, tá? Já para o cara que vai trabalhar 8 a 12 horas, pô, precisa, é levado em consideração. Mas eu ressalto que toda posição estática mantida tende a gerar estímulo nociceptivo. Já passou aquele final de semana assistindo Netflix, deitado, sem nenhuma pressão gravitária sobre a sua posição ortostática, sobre você em pé. O que acontece? Puta, tô com a dor nas costas. Cara do céu. Não é isso? Então, assim, qualquer posição mantida por muito tempo tende a gerar estímulo nociceptivo. Os nociceptores são os nossos receptores que são espalhados por todo o nosso corpo, que eles estimulam o nosso cérebro a produzir uma sensação negativa que nós chamamos de dor, tá? Então, isso daí, a relação de postura é mais isso daí. É super variável, é super controverso, isso daí é bem polarizado. Aí tem muita gente que faz meme, ridiculariza, mas em geral eu acredito que essas atitudes obscurantistas, né, de que tudo que foi feito pregresso a mim era besteira, era burrice, era ridículo, né? Eu acho uma atitude um pouco infantil. Eu acho que a gente sempre tem que considerar os que vieram antes de nós e que muitos deles tiveram resultados por muito tempo, né? E que evidência científica deve ser sempre acompanhada, mas deve ser sempre considerado que ela tende a evoluir e muitas vezes retomar opiniões antigas. Então, há de se haver um vínculo entre a clínica, né, a clínica, o profissional clínico e a evidência científica, para que isso seja revertido em benefício sempre e exclusivamente do paciente, tá? Que é o que a gente sempre tenta aí fazer na clínica, que são atitudes de bom senso, tá? Sempre visando o benefício, qualidade e efetividade no tratamento do paciente, que é a única coisa que importa no final do dia. É o cara que te manda mensagem, fala, bicho, melhorei pra caramba, cara. Você me salvou. Pronto, fechou. Para mim, é isso aí. Legal. O Renault fez uma colocação legal em relação a cifose, lordose, escoliose, e entra no que você falou, né? Não necessariamente o cara que tem alguma alteração nesse sentido, radiológica, vai interferir na Não, dor você lombar. falou de Então, acho que é escoliose, outro a gente mito. tem na evidência que pessoas com até 18 graus de escoliose não têm nenhuma incidência maior de dor lombar que pessoas que não têm, tá? Mas aí a Priscila tá por aí pela live, aqui ela falando, ó. A Priscila A tá aí na Priscila, a gente live. A Priscila trabalha já muito com fez um convite postura, com para ela. RPG, com reeducação postural, com pessoas com escoliose, principalmente. Ela não trabalha só com isso, mas ela é a pessoa de maior referência que eu tenho para isso. Aí vem uma menina de 10 anos para ela com escoliose progressiva, evoluindo. Aí você vai falar o que para mim? Que postura não presta para nada. Não tem nexo. É um absurdo. Entendeu? Então, você vai pegar uma pessoa que está tendo um sinal de parestesia para membro superior. Você melhora a relação de postura dele, você reeduca ele melhora. Aí você vai me dizer o quê? Que postura não serve para nada. É um absurdo, entendeu? São atitudes infantis, agressivas, que tentam obscurecer, né, a nossa profissão. Eu acho isso negativo. Pessoal, pede aí, Priscila, uma live com ela, para ela fazer aí em breve. Ela tava, né, Priscila? Estamos esperando você na próxima live também, viu? Referência total e absoluta em escoliose, principalmente, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Já estamos acabando nosso tempo. A gente conversou bastante, passou rápido o tempo aqui.
Ah, outra coisa, sendo que eu queria perguntar, uma época surgiu muita propaganda de uns coletes, né, que o pessoal usava para melhorar a postura e tal. Me mandaram no Instagram, paciente toda hora me mandando, é bom comprar esse negócio aqui? Já viu Parece um aqueles... sutiã que você põe na torácica, assim, para Isso. ficar bem ereto. Não, Mas na verdade aquilo ali aqui, é nada mais que uma muleta, né? Não te reeduca em nada, não estimula músculo em nada, pelo contrário, deixa seus músculos preguiçosos, né? Vão deixando você cego com relação à postura, né? Porque você vai ficando acomodado em relação àquele estímulo. é a mesma coisa em relação ao colete também, né? Você usar por muito tempo, né? Às vezes tem indicação de usar, né? Por fratura, Colete, coisa. cinturão para academia. Por exemplo, o cara vê o Thor Bjornsson fazer um deadlift com 400 quilos usando cinturão, e aí ele acha que porque ele está com 20 de calado na barra, ele tem que usar o cinturão, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, tem que se buscar um profissional com opinião aí melhor. Até o cinturão é até bem prejudicial para quem usa na academia aí o tempo inteiro, porque ele eleva em pelo menos 20 milímetros de mercúrio a pressão sistólica. Então, a pessoa fica com a pressão já aumentada aí dentro da academia. Dá uma diferença. Ó, o pessoal pedindo a live da Priscila, hein? Postura na adolescência. Acho que é um ótimo tema. Muitos pais, né? Pessoal da escola aí pede orientação, alguma coisa, né? Se tem alguma coisa para fazer ou não. Acho legal a gente fazer uma live, hein, Priscila? Vai se preparando aí. Eu acho que é uma live essa de muita demanda, porque as pessoas ficam no escuro em relação a isso. Eu, quando recebo no meu consultório casos assim, faço um encaminhamento para a Priscila imediatamente, porque são questões muito importantes de serem esclarecidas. A gente tem informações aí, pais recebendo informação de que não pode fazer exercício, porque exercício vai prejudicar a postura, que a única solução é cirurgia. E aí a gente tem é uma tragédia, porque uma escoliose idiopática aí ocorrendo numa criança é fundamental para a relação de crescimento, autoestima, realmente é um definidor de futuro da pessoa, né? De todo o molde dela. Então é importante ter uma boa orientação nessa hora. O Juliano comentou aqui sobre receitas caseiras. Ih, a gente já escutou de tudo, né, Sandra? Já. De garrafada Arnica, a sebo de bode lá, sebo de carneiro. sebo de carneiro, tem O várias. E na Juliano Bahia gosta deve de ter alguma receber bem o paciente específica. quando o paciente faz sebo de carneiro. Quando chega lá no consultório dele, ele gosta. Ah, o cheiro deve ser maravilhoso. Pessoal, mais alguma pergunta séria aí? Ó, a Michelle perguntou. Eu não estou conseguindo achar a pergunta dela. Manda de novo, Michel. Manda de novo. Ah, ela perguntou dor lombar e disfunções viscerais. Evidência. E acho que vai ficar para outra live essa, porque a gente está acabando o nosso tempo. Mas quer falar aí Não, rapidamente, assim, Sandro? eu vou falar para a Michelle o seguinte. Lembra do exemplo da tomada, tá? O nervo da víscera chega lá no conjunto de tomadas. Como que você consegue distinguir que é a víscera ou que não é? E a relação de fáscias, né, que muita gente cita aí nas terapias manuais, é uma questão puramente da osteopatia, tá? Não tem evidências fortes e o mecanismo, muitas vezes você está fazendo a coisa certa por mecanismos errados. Então, assim, Sandro, mas teve resultado porque eu estimulei a víscera e aí melhorou. Mas não necessariamente é uma relação da fáscia. Às vezes é porque você trabalhou o receptor da tomada. Você mandou estímulo para o receptor da tomada e aí você melhorou a relação de corno posterior de medula na chegada das aferências e aí você conseguiu uma neuromodulação melhor. E aí você fala, é porque eu coloquei a víscera mais para cima, mais para baixo, mas na verdade você já viu uma imagem de uma pessoa correndo das vísceras? A víscera faz assim, ó. Quer dizer, você quer mais mobilização visceral que isso? Vai acabar a live aqui, são 20 Polêmica. segundos. 20 Polêmica. segundos. Ó, pessoal, faz um print rápido aí, posta lá se você gostou. E na quinta-feira agora vai ter Felipe Abdala, presidente da SONAF, sócio nosso da Biofeeds, falando sobre ombro, hein?